Então, quando vocês puderem ir em Noronha, se um dia puderem, é caro mesmo, não vou mentir. Se você quer hospedagem é barata, se você quer a passagem aérea é barata, não é. E atualmente, gente, o bacana é que tem um voo que sai direto de Congonhas, é um voo direto de 4 horas que vai aí direto para a ilha de Fernando de Noronha. Lá em Noronha você pode conhecer a ilha inteira tranquilamente. Olha, eu acho que 5 dias você consegue tranquilamente conhecer toda a ilha, né? Tem a Praia do Cachorro, tem a Praia do Meio, tem a Praia da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, né? Praia da Conceição. Tem, como eu já tinha falado antes, né? O Morro dos Dois Irmãos, tem o Mirante do Morro dos Dois Irmãos e tem a Praia do Sancho, que foi eleita por muitos anos consecutivos a praia mais linda do Brasil e uma das mais lindas do mundo, né? A Praia do Sancho, o acesso dela é um pouquinho difícil, você tem que descer algumas escadas e andar por cânions, né? No meio dessas escadas é tipo um corredor de pedras, e aí você desce, porque a praia ela é bem lá embaixo, né? A entrada da praia é um morro, e aí você tem que descer por essas escadas e por esse cânion até chegar lá embaixo na água. Mas assim, é lindo. Dizem que quando tá chovendo muito em Noronha, nessa praia, por ela ser baixa e ter o morro para descer, tem uma cachoeira, se forma uma cachoeira lindíssima, tem várias imagens na internet, inclusive, sobre isso. E Noronha é um destino que, se um dia eu puder de novo, eu vou querer ir, sem sombra de dúvida, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso, que eu iria para Noronha tranquilamente, de novo. Bom, o que mais que eu posso falar de Noronha? Tem algumas coisas que você gasta, além de passagem e hospedagem, tá, gente? Nossa, tá muito calor. Além de hospedagem e de passagem aérea, você tem que pagar as taxas ambientais. Quando eu fui, estava R$ 76 por dia. E as taxas ambientais é como se fosse uma taxa de preservação mesmo ali do ambiente, né? Os dias que você vai passar na ilha, o lixo que você vai produzir na ilha, tudo isso precisa ser pago. E como tudo isso precisa ser pago, alguém tem que custear. A ilha não consegue dar conta sozinha. Então você paga R$ 76 por dia de estadia. Além dos R$ 111 para brasileiros, porque para estrangeiro é mais caro. Para brasileiro é R$ 111, que é como se fosse, aspas, um ingresso para entrar na ilha. É um valor que você paga para o ICMBio, né, que é o Instituto de Meio Ambiente do Chico Mendes, né? O ICMBio, ele cobra esse valor de R$ 111 para brasileiro. Em 2020, eu não sei quanto é que está agora. E ele deixa que você acesse algumas praias. Se você não paga esse valor, você não pode acessar algumas praias da ilha. Praia do Leão, por exemplo, que é linda, tem um mirante maravilhoso e várias trilhas, inclusive a trilha da Praia de São José, do Morro de São José, que é um outro morro que fica afastado da ilha um pouco, que você consegue, dependendo da maré se está baixa, você consegue ir até andando pelas pedras. Essa trilha, por exemplo, se você não paga esse ingresso do ICMBio, né, você não consegue ter acesso a essa trilha. Se você não paga, você não tem acesso à Praia do Leão, por exemplo. E tem algumas outras praias que você não consegue ter acesso se você não pagar esse ingresso. Então, além desse ingresso de R$ 111 em 2020, agora eu não sei quanto está, ainda tem os R$ 76 por dia, que agora já deve estar uns 78, né? Já se passaram 2 anos, então deve estar em R$ 78 aproximadamente por dia que você paga, que é a taxa de preservação ambiental. E além disso, você tem as passagens aéreas e a hospedagem, e além de tudo, alimentação e passeios, porque tem um passeio lá de lancha, que se você não fizer, assim, sinceramente, você não conheceu muita coisa de Noronha, porque dá para ir para tudo a pé, dá muita coisa para fazer a pé. Tem os bugs que eles alugam. Se você está em casal ou em mais pessoas, vale a pena alugar um bug. Na época que eu fui, estava em 150 a diária, mais o combustível, obviamente, né? Além dos bugs, você paga o combustível e tem também uma perua, uma lotação, né? Um ônibus que passa na via principal de Noronha, né? Que lá tem uma via principal, uma BR, que cruza a ilha de um lado ao outro. Tem aproximadamente aí uns 2 quilômetros, 2,5 km, eu acredito que seja isso, de um lado ao outro da ilha, que leva você do aeroporto até os principais pousadas, até os principais pontos da ilha. E aí quando você precisa ir para uma praia, se você não quer alugar o bug, você desce da perua do ônibus e vai até a praia a pé, né? Então tem muita coisa para se fazer em Noronha também. Uma semaninha você consegue fazer bastante coisa, tem várias trilhas, várias praias,
Só que, se eu disser que é barato, estou mentindo. Então tem que ser uma coisa organizada. Você tem que se organizar, você tem que se planejar, mas vale muito a pena, tá bom? Vamos ao nosso bate-papo espiritual de hoje. No nosso bate-papo espiritual de hoje, gente, eu gostaria de começar já dizendo a vocês que façam banhos de proteção. E vamos ao banho clássico. Qual é o banho clássico? Sal grosso, e no dia seguinte açúcar. Gente, pelo amor de Deus, não me façam banho de sal grosso num dia e no outro esqueçam de tomar o banho de açúcar. Por quê? O sal, por muitos anos atrás, ele foi moeda de troca. Um negocinho chamado escambo. Escambo era um tipo de comércio que você tinha um produto a mais que eu, e aí você me dava aquele produto e eu te dava o produto que eu tinha em troca. Por exemplo, você tinha mais sal, que era muito utilizado, por isso que foi moeda de troca por muitos anos. Então você tinha muito sal, você tinha um estoque de sal gigantesco. E eu tinha um estoque de trigo, né? Então o que a gente fazia? Você me dava uma parte de sal, eu te dava uma parte de trigo. Né? Comparado aí, claro, aos preços do que seria menos sal, mais sal do que trigo, né? Porque o trigo acaba valendo um pouco mais. Mas de toda forma, o sal foi muito utilizado como escambo, como moeda de troca. Então, por ele ter sido moeda de troca, ele é o quê? Ele representa o quê? Dinheiro, money, isso mesmo. Então, se você toma o banho de sal grosso num dia, né? Gente, do pescoço para baixo, tá? Pelo amor de Deus, vai jogar sal na cabeça não. Não é interessante você fazer isso, tá? Porque a vibração, ela é... Quando você joga sal na cabeça, o sal, ele traz... ele baixa toda a tua vibração. É como se ele deixasse você negativo, vamos dizer assim. Porque ele tira tudo que tá pesado no teu corpo. Só que ao mesmo tempo também ele deixa você meio mole, assim. Porque ele tirou ali toda aquela energia vibratória negativa, e se você joga isso na cabeça, você vai ficar até tonto, dependendo da situação. Então, banhos a gente recomenda não jogar na cabeça. O único banho que você pode jogar na cabeça é o banho de boldo, mas aí é para um outro vídeo que eu vou falar sobre o banho de boldo, tá? Hoje eu vou falar sobre os principais, os clássicos, que é o banho de sal e de açúcar. Então, tomou um banho de sal grosso, 3 pitadinhas. Coloca um caneco ali com água no fogo, uma panela. Joga 3 pitadinhas de sal grosso, não precisa ser muito. 3 pitadinhas tá ótimo. Tem gente que coloca colher cheia, gente, não precisa, é exagero. Coloca 3, espera ferver, desliga, abafa, espera esfriar e joga. Toma banho primeiro normal, shampoo, sabonete. Depois você joga água com sal no seu corpo. Depois de jogar água com sal no corpo, gente, do pescoço para baixo, aí você vai falando, ou pode fazer uma oração de um Pai Nosso, por exemplo, ou você pode pedir mesmo que seja tirada toda a negatividade do teu corpo, que seja liberta toda essa energia vibratória negativa, né? Que você está se sentindo denso, pesado, enfim. E aí você vai jogando água no corpo. Jogou água no corpo do sal, não é para jogar outra água, tá, gente? Ah, eu vou me enxaguar. Não existe enxaguar. Você vai dormir dessa forma. Não seca o corpo também. É recomendado que você não se seque. Ah, mas eu vou ficar pingando. Então fica no banheiro um tempinho ali em cima do tapete até que você fique mais seco. Ah, não aguento, não consigo. Então pega a toalha e vai passando assim, gente, ó. Sem esfregar assim, ó. Você não esfrega a toalha. Você passa uma mão, passa outra, passa assim, vai passando no corpo. Só secando mesmo por cima, sem esfregar. Porque se você está esfregando, você está tirando o sal que você acabou de colocar no seu corpo. Então, não vai adiantar muito esse banho, tá bom? Essas dicas valem também para o banho de açúcar. Então, o banho de açúcar, você coloca 3 pitadinhas de açúcar numa panela com água também, suficiente para você tomar banho, né? Se molhar do pescoço para baixo, mais uma vez. E lembrando, toma banho primeiro com sabonete, shampoo normal, aí você vai e joga água no corpo de açúcar. Esse banho tem que ser, gente, por favor, não tentem quebrar essa regra, não tentem atropelar isso. Fez o banho de sal num dia, faz o banho de açúcar no outro. Não fica, eu vou tomar o banho de sal hoje, daqui a um mês eu tomo de açúcar. Não, você vai começar a perceber que você vai perder dinheiro. Você pode perder dinheiro na rua, você pode aparecer uma conta do nada para você pagar, do nada queima uma lâmpada, você tem que comprar. É impressionante. Isso que eu tô falando não é brincadeira, isso é muito sério. Tomou o banho de sal do pescoço para baixo, no outro dia toma o banho de açúcar também do pescoço para baixo, para que isso faça o quê? Traga para você essa boa sensação. O açúcar, ele é equilíbrio, é o doce da vida, né? É trazer equilíbrio, é trazer paz ao teu corpo.
é equilibrar a energia que estava negativa, que foi retirada ali pelo sal, jogando aquele sal. Agora você está trazendo o açúcar para equilibrar com a energia positiva. Então, mais uma vez, repetindo para reforçar. Jogou as 3 pitadinhas de sal, ferveu, abafou, esperou esfriar, toma banho normal com sabonete e shampoo, depois joga o sal de pescoço para baixo, não se enxagua mais, tenta se secar só espalmando assim, só espalmando sem esfregar para não tirar o sal, certo? E aí, na hora de dormir, vai dormir normalmente. Outro dia de manhã, se você quiser já tomar banho de manhã, você toma normalmente, acabou. De noite, ou mais para tarde, você vai e toma um banho de açúcar. Ou se já quiser de manhã, Francis, já amanheci o dia, já quero tomar um banho para tirar o sal e já jogar o açúcar em cima. Pode também, não tem problema. Desde que você durma com esse banho de sal e o banho de açúcar. Eu não recomendo que você já tome o banho de açúcar logo de manhã, por quê? Porque você não vai dormir, você vai geralmente trabalhar, você vai fazer outras coisas durante o seu dia. Então você deixa para tomar o banho mais à noite, por quê? Porque você vai deixar o açúcar no teu corpo, assim como você deixou o sal na noite anterior, e aí você vai dormir com esse açúcar no corpo. E aí no outro dia de manhã você vai tomar banho normal. Tá bom, gente? A dica de hoje de banho é essa. Vamos tomar água, né? Que eu já falei mais que deixa pra lá. Gente, eu ia dar treinamento, às vezes pelo escritório, assim, eu me perdi no tempo, porque eu falo muito, muito mesmo. Hoje eu trouxe uma carta de tarô aqui pra vocês, que é, vocês conseguem ver direitinho, o 8 de paus. Isso mesmo, o 8 de paus. O 8 de paus, ele trata-se muito da comunicação. Tá? Visualizaram bem aqui, ó, 8 de paus, 8 de bastos, né? O 8 de paus, ele trata muito da comunicação. Quando você está esperando algum comunicado de alguém, algum comunicado de alguma coisa, e você vai jogar cartas de tarô com alguém, com algum tarólogo, alguém que tem aí intuição. Gente, tarô não é só carta, tarô tem que ter intuição. Tarô tem que saber conduzir o jogo ali, ter aquele pontinho de interrogação e falar assim, saiu tal carta, eu vou falar tal coisa, mas com intuição, não é só... É o 8 de paus, é só isso e acabou, tá bom? Próximo, não é assim. Eu não acredito que tarô seja dessa forma. Eu acho que para você jogar tarô, você tem que ter intuição. Você tem que realmente saber o que você está fazendo. Você está dando orientações para a pessoa que ela vai levar muito a sério. Então não é falar qualquer coisa. O que eu falo aqui para vocês das cartas é o significado dessas cartas. Isso não substitui de forma alguma uma consulta com um tarólogo, com uma taróloga, com alguém que realmente jogue, que faça o jogo, que tenha a intuição do jogo. Meu propósito aqui não é esse. Meu propósito aqui é trazer nos vídeos algumas cartas para vocês ir conhecendo o tarô, se familiarizando, para quando for numa consulta você... olha, saiu 8 de paus. Que legal, o Francisco já tinha falado que é mais ou menos isso. Então eu vou ver o que a taróloga vai me falar. Vou ver como é que está a minha vida nesse contexto do 8 de paus. Isso que é bacana. Então o 8 de paus, ele é comunicação. O naipe de paus, ele é um naipe que está ligado diretamente com a espiritualidade. Então, gente, o naipe de paus, ele representa o fogo, o elemento do fogo. Assim como as espadas representam o ar, as copas, elas representam a água, né, as emoções, a água, e o naipe de ouros, ele representa a terra, né, o apego, a matéria, o dinheiro. Então tem toda essa simbologia. O tarô não é simplesmente jogar cartas e tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, você tem que entender do que você está falando, você tem que ter intuição. E além da intuição, conhecer realmente os elementos. Porque se você vai para um tarô, ele tem que dar respostas além do que as cartas estão falando. Ele tem que ter a intuição de falar, olha, isso se conecta com aquilo, olha, essa carta se conecta com essa carta, olha, a carta de paus, que é fogo, se conecta com essa de ar, que é espadas, por isso, e você vai aplicando aquilo na tua vida, né, para saber se realmente é ou não dessa forma. Só que não se joga tarô assim, eu vou jogar aqui carta e tá tudo certo. Então o 8 de paus, né, só para continuar aqui e já finalizar essa reflexão sobre o 8 de paus, ele trata do quê? Da comunicação. A espiritualidade, ela vai te mandar uma comunicação de alguma coisa. Fiz um processo seletivo e estou aguardando resposta. Se você vai lá no tarô e se consulta e sai o 8 de paus, a probabilidade de que essa comunicação desse emprego, negativo ou positivo, tá, gente? Não é que porque saiu 8 de paus, vão me ligar na empresa e vão dizer que eu passei. Não, pode ser que você não tenha passado. O que o 8 de paus representa é a comunicação. Vai chegar essa resposta para você. Se vai ser positivo ou não, aí eu já não sei te falar. Vai depender da situação.
Mas o 8 de paus, se ele sai numa consulta de tarô, ele quer representar essa comunicação mesmo. A espiritualidade, ela quer te mandar uma resposta de alguma forma e quer que você fique atento a sinais, ela quer que você observe sonhos, pensamentos, conselhos. Sabe aquele momento que você está lá nas redes sociais, subindo foto, subindo vídeo, e passa alguma imagem, assim, alguma reflexão que você olha e fala, nossa, olha que legal, isso bate com o momento da minha vida. Isso é 8 de paus. Isso é comunicação. A espiritualidade, ela vai usar qualquer meio para chegar até você. Qualquer meio. Ela vai, na hora da televisão que você estiver assistindo, vai passar alguma informação em algum programa, por mais aleatório que aquele programa seja, mas o apresentador vai falar alguma frase que vai bater com o teu momento de vida. Então, quando sai o 8 de paus, é comunicação. É a espiritualidade querendo se comunicar com você, tá bom? Gravaram bem aí os elementos? Ó, paus, fogo, espadas, ar, copas, água e ouro, terra. Tem total simbologia, gente. Por que que o ouro é terra? Terra, apego, matéria, dinheiro, ouro. Por que que as copas são água? Água, emoção, profundeza, mar, um mar de emoções. Ó, mar de emoções, ou seja, água, copas, né? Amor. Amor é emoção total. Copas representa o quê? Um coraçãozinho. Então, coração amor total. Então, paus é fogo, é espiritualidade, é comunicação, é aquela aptidão de fazer. O fogo, gente, quando você coloca fogo em alguma coisa, o que acontece? Ela queima o mais rápido possível. Então, o fogo é aquela coisa que faz você querer fazer rápido, que faz você querer ter velocidade, objetivo, foco. Então, paus, cartas de paus, ela representa muito isso, a comunicação da espiritualidade, a rapidez, faça. É tanto que o 5 de paus, por exemplo, que vai ser carta de um outro vídeo, mas só para adiantar, o 5 de paus representa o quê? Conflito, briga, fogo. Briga é o quê? Fogo. Então, e as espadas representam o ar por quê? Porque as espadas, geralmente, ela está ligada à mente. Então, as espadas, elas representam aí o ar. Aqueles momentos em que você pode ficar preso numa depressão, numa ansiedade, num desespero por querer alguma coisa e aquilo não chega rápido, eu tô ansioso, ai, eu comprei uma TV na internet, a TV não chega, então assim, saiu carta de espadas, você pode estar ali apreensivo com isso. Claro que a gente traduz muito para a vida no sentido geral, gente, eu tô com dívidas, saiu o naipe de espadas, o que esse naipe de espadas quer representar? A tua mente, né, que está ali pairando sobre aquelas dívidas. Meu Deus, como eu vou resolver isso? Como eu vou resolver aquilo? Então, é essa simbologia dos 4 elementos, tá bom? O objeto de hoje, ele é um objeto curioso, interessante. Ele é um objeto aqui, ó, que representa a justiça. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Então, ele é um objeto que representa a justiça. Observem que a justiça, ela está sentada. Isso quer dizer o quê? Que ela está inerte. Ela está inerte, aguardando que você vá até ela. Inerte significa não se mexer, não se mover. Então a justiça está aguardando que você vá até ela buscar o que você quer. Eu tenho uma demanda, né, judicial, então eu vou até a justiça. Ela não vem até mim, eu que vou até ela. Não é você que vai até o poder judiciário, é você que procura. Então, a justiça, ela é inerte, então ela representa isso aqui, ela está sentada justamente por isso, aguardando que você venha até ela. Nos olhos dela, vocês observam que tem uma venda? Essa venda, ela significa o quê? Que a justiça, ela é cega. Só que a justiça é cega, a gente costuma dizer com os nossos karmas, né? A gente fala assim, nossa, a justiça é cega, ela não vê isso, ela não resolve isso, nosso poder judiciário não consegue enxergar que isso está bem na palma do nariz dele. Mas, gente, essa cegueira que ela quer representar aqui na imagem não é essa. Essa cegueira que ela quer representar aqui é o seguinte. O juiz que está lá sentado, né, lá no tribunal, ele tá cego por quê? Porque ele não está vendo o seu caso em específico. Então, se você tem algum problema para resolver, você precisa trazer até esse juiz que está vendado, ou seja, ele não sabe da sua vida, ele não sabe da vida da outra pessoa. Se é na justiça do trabalho, ele não sabe da vida do empregado, ele não sabe da empresa. Então, você precisa trazer até ele elementos que façam com que essa venda do juiz saia. Então, o juiz está lá sentado, aguardando que você se manifeste até ele e que você traga elementos para que ele tire essa venda dos olhos e possa julgar o caso aí de acordo com a verdade mais aproximada, né, gente? Porque existem 3 versões no mínimo, a sua, a da outra pessoa e a verdade mesmo. Então, a gente nunca vai ter uma verdade verdadeira, a gente vai ter uma verossimilhança, ou seja, algo que se aproxima da verdade. E aí no colo dela vocês observam que tem
Uma espada. Isso mesmo. A espada da justiça. A espada que corta o mal pela raiz. A espada que traz o conserto. Que corta aquilo que não serve e que ao mesmo tempo traz a resposta que o Estado, que a pessoa, que a empresa precisam que traga. E por que a gente fala ela? A justiça. É feminino, né? A justiça é substantivo feminino, então por isso que é representado aí também por uma mulher. Ela, a justiça, não é o justiça, ele justiça, é a justiça, é ela, tá bom? Então, uma curiosidade aí, não sei se vocês têm, mas é interessante quando alguém perguntar para vocês, vocês vê esse símbolo em algum lugar, vocês já, opa, olha, o Francisco falou isso. Ela está sentada porque o juiz aguarda que a gente vá até ele, a justiça aguarda que a gente vá até ela. Ele está vendado por quê? Porque ele não sabe o que acontece na minha vida, ele não sabe o que acontece na vida do outro, então eu preciso levar essas provas, esses documentos até esse juiz, para que ele enxergue o que eu estou pedindo para ele. Ela tem a espada porque é a espada que vai cortar o mal e ao mesmo tempo trazer uma resposta necessária tanto para o Estado quanto para as pessoas envolvidas. E além de tudo isso, ela é mulher, representada por uma mulher, porque é um substantivo o quê? Feminino. É a justiça. Tá certo? Gente, mais uma aguinha, né? Porque, olha... eu tô conseguindo conversar aqui com vocês, hein? Bastante. Pra gente encerrar, então, que a gente já falou muito... Nossa, a gente já falou muito. A gente, que eu digo eu, né? Porque vocês estão aí ouvindo, mas eu quero essa interação, gente. Se puderem comentar no vídeo, vão comentando. Se tiverem dúvidas, podem mandar as dúvidas que a gente vai tentando solucionar. Tá bom? Aquilo que eu falei no outro vídeo, a gente não sabe de tudo, a gente sabe frações de coisas. E quando a gente não sabe responder naquele momento, a gente vai pesquisar, a gente vai buscar informação, vai conversar com outras pessoas que entendam, mas a gente vai trazer alguma resposta. Eu vou trazer alguma resposta para vocês. E para encerrar, eu quero trazer um caso, né, uma história que tem lá na minha página do Facebook, né, porque eu sou escritor também. Então lá na minha página do Facebook, ela tem essa e várias outras histórias e vários outros poemas, porque eu também sou poeta, né? Meu pai era poeta e passou esse dom para mim. Então eu sei fazer poesia e eu escrevo muitas histórias, então essa é uma delas. O nome dessa história é Estou Aqui. Nina começa a ouvir algumas vozes. E uma delas fala, me ajuda. E Nina então sai correndo, gritando pela casa. A mãe de Nina então pede para que o irmão dela, Joãozinho, não faça mais brincadeiras de esconde-esconde com Nina. E também fala para o seu esposo, o pai de Nina, que também não faça essas brincadeiras de esconde-esconde, porque Nina está ficando assustada. E aí o esposo dela, né, fala assim, mas eu não estou fazendo isso. Aí o Joãozinho fala assim também, eu também não estou brincando de esconder com a Nina. Ah, porque a Nina chegou assustada falando que alguém falou no ouvido dela, me ajuda. Então eu pensei que fosse vocês que estivessem brincando de esconde-esconde com ela. E aí todo mundo deu essa negativa que não. Tudo bem. Amanheceu, tomaram café, Nina foi para a escola. Daqui a pouco vem a professora correndo com Nina, desesperada, Nina nos gritos, chorando. E a mãe pergunta, o que está acontecendo? E a professora fala assim, olha, ela falou que estava vendo um homem e que estava muito assustada e começou a gritar e a chorar e pedir pela mãe dela, então eu vim deixar. Nisso, a mãe de Nina, muito preocupada, falou, gente, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Como ela é criança, não sei. E aí chamou o padre, porque Nina apontava para os móveis da casa e dizia que tinha um homem perto desses móveis, dessa casa, pedindo ajuda para ela. E a mãe começou a se perturbar com aquilo. Chamou o padre na tentativa de que o padre fizesse alguma oração, ajudasse de alguma forma. Só que o marido da mãe de Nina, quando chegou, ele, muito cético, né, não acreditava nisso, ele perguntou o que estava acontecendo, porque o padre estava ali. Quando a mãe de Nina falou, não aceito, isso é um absurdo, essa menina não está vendo nada, vocês estão colocando coisa na cabeça da criança. Enfim, e aí praticamente expulsou o padre. Quando foi à noite, todo mundo dormindo, por volta aí de umas 2h40, 3 da madrugada, Nina escuta uma voz falando, você pode me ajudar? E Nina falou que podia ajudar. E a voz então, você pode seguir a minha voz? Eu vou te conduzindo e você vai seguindo tudo que eu falar. Aí Nina falou, tá bom, eu vou. E aí Nina se levantou da cama e foi seguindo o que a voz falava, né? Desceu as escadas do quarto, foi até a porta da sala e saiu. E aí no que ela abriu a porta, o irmão dela, Joãozinho, percebeu. Joãozinho correu então ao quarto do pai e da mãe, chamou eles e falou que a Nina tinha saído. Tinha saído ao relento, ninguém sabia para onde Nina tinha ido. E aí começou um desespero.
o pai da Nina ligou para a polícia e a mãe de Nina ligou para o padre para tentar ajudar nas buscas, para saber o que estava acontecendo. Pegaram a cachorrinha da Nina e começaram a entrar a floresta dentro, ali próximo das redondezas, né, da casa deles. E Nina já fazia um tempo que estava caminhando, e a voz sempre falando: olha, continua caminhando, você já está se aproximando. Continua caminhando, você já está se aproximando. O delegado chegou, o padre também, e aí começaram as buscas por Nina, né? Entraram floresta dentro. E a mãe de Nina gritava por ela: Nina, meu amor, onde você estiver, me responda, fale, grite para que a gente possa te encontrar. E nada de Nina responder. E as buscas continuavam. Quando foi lá por volta de 5 horas da manhã, que o tempo já estava começando a clarear, e aí eles viram que eles estavam andando em círculos, porque eles já tinham passado por aquele lugar algumas vezes, foi quando a cachorra da Nina começou a farejar um traço que poderia ser da Nina ali e começou a correr. E aí todo mundo foi seguindo os passos da cachorra. E a mãe dela foi pedindo: Nina, se você estiver ouvindo a gente, responde, grita, chama. E a Nina, teve um certo momento que a Nina falou assim: estou aqui. Quando a Nina falou estou aqui, eles correram em direção à voz da Nina e falando: vai Nina, grita mais alto para que a gente possa ouvir onde você está, para que a gente possa ir na sua direção. E a Nina falando: estou aqui, estou aqui. Quando eles encontraram a Nina, que a mãe dela olhou para cima, foi um desespero maior ainda. Tinha um corpo pendurado, um homem que estava enforcado já fazia alguns dias, porque o corpo já estava em total decomposição. Aquilo foi um horror de se ver, porque o mau cheiro também já acompanhava tudo, e aquele desespero, e Nina se agarrou com a mãe dela chorando e falava: mãe, esse é o homem que estava me pedindo ajuda. Esse é o homem que toda hora me pedia ajuda. E a família desse homem agradeceu muito a Nina, muito ao delegado, ao padre, por terem encontrado o parente deles, porque já fazia 15 dias que esse homem tinha sumido, desaparecido, porque ele sofria de esquizofrenia e ninguém sabia o paradeiro dele. E como ele tinha se matado enforcado, o fato dele aparecer para Nina, que provavelmente, né, tinha uma mediunidade aí muito ativa, foi com que ajudou a família a fazer um enterro digno, né? O que isso nos traz de reflexão? Dê ouvido às suas crianças, às nossas crianças. Ouça o que suas crianças, as nossas crianças, seus filhos, os nossos filhos, porque criança, no geral, é filho da humanidade, né? Eu acho que todo mundo tem obrigação com criança, assim, de ajudar mesmo, né? De alguma forma. Então, a criança é o futuro, né? Então, se é o futuro, você tem que tentar ajudar que esse futuro cresça e galgue melhores caminhos possíveis. Então, criança é obrigação, é ajuda mesmo, é futuro, né? Então, ouça o seu filho, ouça os seus filhos, ouça as nossas crianças no geral. Principalmente, gente, com casos de assédio, né, que acontece muito em vários ambientes e daquelas pessoas que muitas vezes você nem imagina. Ah, é o tio, é o professor da escola. Ah, é o padre. Ah, é o amiguinho da escola. Ah, é o tio do amiguinho, é o pai do amiguinho, é o vizinho. Gente, não interessa. Ensine ao seu filho: olha, filho, essas partes aqui ninguém pode mexer. E diga onde é as partes. Essas ninguém mexe, só você e a mamãe, ou só você, a mamãe e o papai. Dependendo da situação, de confiança, claro, tem que se construir uma relação de confiança com essa criança. Para que se alguém tentar invadir isso, a criança chegar e falar em você. E se ela falar, ouça, procure saber o que está acontecendo, vá atrás. Não abandone o seu filho ou sua filha, não finja que não tem nada acontecendo, pelo amor de Deus. E nesse caso também de falar de alguma coisa que está vendo, que está vivenciando, tente entender o que essa criança está fazendo, o que essa criança está sentindo, o que essa criança está percebendo que você não está percebendo. Tá bom? Isso, cuide. Cuide das nossas crianças. Vamos cuidar das nossas crianças. Ela é o nosso futuro, né? Ela é o futuro da humanidade. Então, se ela escolhe bons caminhos, a gente quer dizer o quê? Que a nossa humanidade, então, está bem encaminhada, né? Tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Se vocês gostarem de verdade, podem curtir, não paga nada, é de graça. Se puderem compartilhar também, se puderem comentar, tiver alguma dúvida, tá bom? Fiquem à vontade. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana, se cuidem e até a próxima.